Vamos continuar resolvendo problemas de estequiometria. Para obter gás cloro, pode-se reagir dióxido de manganês sólido com uma solução aquosa de ácido clorídrico, formando cloreto de manganês 2 aquoso, água líquida e gás cloro. Nessa reação, deseja-se utilizar 70 gramas de dióxido de manganês. Ele faz 3 perguntas em cima dessa situação. A primeira coisa que eu faço é escrever a reação química que está dada no problema. Então, ele diz dióxido de manganês sólido, eu reajo dióxido de manganês sólido, então MnO2. Não precisamos escrever o S, né, de sólido, o que importa mesmo é a reação. Mais solução aquosa de ácido clorídrico, então HCl. Também não precisamos escrever o AQ de aquoso. Formando cloreto de manganês 2 aquoso. Água líquida, então mais H2O. E gás cloro, então mais Cl2. Né? O objetivo dessa reação é obter gás cloro. E aqui está o gás cloro obtido. Agora, antes de partir para as questões, eu vou balancear essa equação. Então, vamos ver. Eu tenho 4 cloros do lado dos produtos e apenas 1 cloro do lado dos reagentes. Então, aqui de cara eu tenho que pôr um 4. Vou pegar uma outra cor aqui de cara, eu tenho que pôr um 4. Agora, eu fico com 4 hidrogênios no lado dos reagentes e apenas 2 hidrogênios no lado dos produtos. Então, aqui eu tenho que pôr um 2. E agora, vamos ver o que eu tenho. Um manganês aqui, certo? 2 oxigênios, certo? 4 hidrogênios, 4 cloros e 4 cloros. Está balanceada a equação. Agora sim, nós partimos para a resolução. Nessa reação, deseja-se utilizar 70 gramas de dióxido de manganês. Então, eu tenho 70 gramas de dióxido de manganês, certo? Para resolver qualquer problema de estequiometria, eu tenho que lembrar que os coeficientes estequiométricos expressam uma relação entre mols. Então, aqui a relação seria 1 para 4 para 1 para 2 para 1. Mas essa relação é entre mols, e no caso aqui o problema me dá gramas. Então, eu tenho que passar essas gramas para mols. E para fazer isso, eu preciso da massa molar do dióxido de manganês. Qual é a massa molar do dióxido de manganês? É só olhar na tabela periódica, né? O manganês tem uma massa de 55 aproximadamente e o oxigênio de 16. Então, o manganês é 55, o oxigênio 16. Eu já fiz vários vídeos determinando a massa molar. Como eu tenho 2 oxigênios, eu tenho, na verdade, 32, né? 16 vezes 2, 32. E somando, eu fico com 87 gramas por mol. É a massa molar do dióxido de manganês. A cada mol, eu tenho 87 gramas. Então, se eu tenho 70 gramas, quantos mols eu tenho? É só dividir, né? 70 gramas dividido pela massa molar, aproximadamente 0,8 mol. Vamos deixar o 0,8. 0,8 mol. Então, eu vou ter 0,8 mol de dióxido de manganês. Agora, a letra A pergunta, quantos mols de ácido clorídrico são necessários? Então, eu tenho que descobrir quantos mols aqui de ácido clorídrico. Basta eu olhar para a proporção para descobrir isso, né? Eu sei que eu tenho que ter uma proporção de 1 para 4. Então, vamos pensar assim, se eu tivesse 10, eu precisaria de 40. Se eu tivesse 100, eu precisaria de 400. Se eu tivesse 0,5, eu precisaria de 2. Sempre o quádruplo, né? Porque a proporção é de 1 para 4. Se aqui é 1, aqui vai ser o quádruplo. Se aqui é 2, aqui vai ser o quádruplo, que é 8. Então, se aqui é 0,8 mol, quantos mols eu vou ter que ter aqui? O quádruplo, né? 3,2 mols. 0,8 vezes 4, 3,2, né? E se eu posso até conferir a proporção. 1 dividido por 4 é 0,25. Vou a calculadora também fora aqui. 1 dividido por 4 é 0,25. 0,8 dividido por 3,2 também é 0,25, certo? Então, eu estou mantendo a proporção. Então, a resposta da letra A é 3,2 mols. Letra B. Quantas moléculas de gás cloro serão produzidas? Também basta eu olhar para os coeficientes estequiométricos. Eu sei que aqui eu tenho 0,8 mol de dióxido de manganês. Então, quantos mols de gás cloro serão formados? Bom, é só eu olhar para a proporção. Eu tenho que ter uma proporção de 1 para 1.
certo? Então, se aqui eu tenho 0,8, quanto que eu vou ter que ter aqui? 0,8 também. A proporção é de 1 para 1, né? Eu não preciso multiplicar por 4, como aqui era 1 para 4. Como aqui é 1 para 1, vai ser o mesmo valor, 0,8, 0,8. E vamos conferir. 1 dividido por 1 é 1. 0,8 dividido por 0,8 também é 1. Então, eu mantive a proporção 1 está para 1, assim como 0,8 está para 0,8. Só que a questão pede quantas moléculas de gás cloro serão produzidas. E 0,8 mol não é número de moléculas, é quantidade de matéria. Então, se eu tenho a quantidade de matéria, para achar o número de moléculas, é só eu substituir o mol pelo que vale o mol, né? Quanto que vale o mol? 6 vezes 10 na 23. Então, é só eu substituir. Eu já fiz isso em outros vídeos. 0,8 vezes 6 vezes 10 na 23. Nem precisa de calculadora aqui, né? 0,8 vezes 6 é 4,8 vezes 10 na 23 moléculas. Então, 4,8 vezes 10 na 23 moléculas de gás cloro. Daria para fazer por uma regrinha de 3 também, né? Eu sei que aqui eu colocaria mols e aqui moléculas. Eu sei que 1 mol correspondem a 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, 0,8 mol correspondem a x. Resolvendo a regra de 3, eu teria x é igual a 0,8 vezes 6 vezes 10 na 23, que daria exatamente esse valor aqui. Enfim, e aqui tem que cuidar, né? É melhor a gente usar a multiplicação como ponto, porque a gente acaba confundindo o x da multiplicação com a variável x, né? Então, é melhor usar o ponto para a multiplicação. Enfim, letra C. Qual é a massa de água formada? Para calcular a massa de água, eu preciso saber quantos mols de água, né? Então, é só olhar para os coeficientes. Se eu tenho 0,8, que corresponde ao coeficiente 1, quanto eu vou ter que ter aqui no coeficiente 2? Certo? É o dobro, né? Então, 1,6 mols de água. Certo? No coeficiente 1, eu tenho 0,8. Como eu tenho que manter a proporção de, no caso, 1 para 2, então, se no 1 eu tenho 0,8, aqui no 2 eu vou ter que ter 1,6. É o dobro. E se eu pegar aqui a calculadora, eu vou ver que a proporção se mantém. A proporção de 1 para 2 é 0,5. A proporção de 0,8 para 1,6 também é 0,5. Certo? Então, é só, no caso aqui, 1 para 2, é óbvio que se um é x, o outro vai ser 2x, o dobro. Então, eu vou ter 1,6 mols de água formada. 1,6 mols de H2O. Agora, qual é a massa dessa água? É isso que o problema está pedindo, a massa da água. Bom, para calcular a massa, eu preciso da massa molar, né? A massa molar da água é... Bom, olhando na tabela periódica, o hidrogênio tem uma massa de 1, o oxigênio uma massa de 16, então o total da água vai ser... Como eu tenho 2 hidrogênios, 1 vezes 2 é 2, né? Eu tenho 2 hidrogênios, 1 oxigênio 16, o total vai ser 18 gramas por mol. Então, a cada mol de água, eu tenho 18 gramas. Então, quantas gramas eu tenho em 1,6 mols? É só multiplicar. 1,6 mols vezes 18 gramas por mol. Já fiz vários vídeos envolvendo esses pequenos problemas com massa molar, né? Mol cancela mol, 18 vezes 1,6. 18 vezes 1,6. 28,8 gramas. Então, eu vou ter 28,8 gramas de água formada. Agora, eu podia ter feito aqui por uma regrinha de 3 também, né? Eu podia colocar aqui numa coluna mols, em outra coluna gramas. E daí eu tenho a relação, né? 1 mol de água tem 18 gramas. Essa é a relação mais básica, a massa molar da água. 1 mol de água tem 18 gramas. 1,6 tem x gramas. Resolvendo a regra de 3, eu ficaria com x é igual a 1,6 vezes 18, que é igual a 28,8 gramas. Mas eu não gosto muito de regra de 3, mas ela facilita um pouco assim a compreensão. Se você não sabe bem quando você tem que multiplicar, quando você tem que dividir, você pode fazer a regra de 3 que você vai chegar no mesmo valor. Era isso e até o próximo vídeo.